Fala pessoal, Fidelis aqui para mais uma aula de geografia e hoje a gente vai falar sobre a industrialização brasileira, né? Então a gente vai dividir esse processo de industrialização brasileira em pelo menos 4 fases aí, né? Para a gente poder entender como que se deu aí esse processo. Então a gente tem primeira fase, a gente tem aquilo lá no começo da industrialização, por volta de 1822. A gente ainda tem um Brasil muito agroexportador, um país ainda voltado aí para o plantation e para toda essa parte ainda de grandes commodities, né, que a gente ainda tem, né, se a gente for analisar criticamente, a gente ainda tem. E era mais voltado para um consumo mais interno mesmo, a produção de tecidos, bebidas, alguns utensílios, algumas ferramentas, né? Então era mais um setor industrial aí de subsistência para poder fazer com que as pessoas não tenham que comprar tudo de fora, não tenham que vir tudo de fora. Então, para suprir essa necessidade de ferramentas, de tecidos e algumas coisas assim, a gente tem as primeiras indústrias aí de 1822 mais ou menos a 1930. Então, vocês veem aí que são duas datas importantes, né? A gente vai falar de industrialização a partir de 1822, que é também a independência do Brasil, e a gente vai falar dessa primeira fase chegando até a Era Vargas, ali em 1930, tá, pessoal? É uma figura importante dentro dessa estrutura aí, dessa primeira parte da industrialização, é o Barão de Mauá, ou também Visconde de Mauá. Ele recebe os dois títulos durante a vida dele, em que é um grande, então, barão, né, só pelo nome. Então você tem aí um grande produtor rural da época do café, que vai pegar e vai investir esse dinheiro que ele recebeu dali nas ferrovias. Então a gente tem aí o começo das ferrovias paulistas que vão ser tão importantes. Ele percebeu então essa necessidade dessas ferrovias para o escoamento desse produto, né, de uma forma mais rápida, eficiente, com maior quantidade. Então ele vai investir. E claro que ele vai ser então um modelo aí para vários dos nossos industriários, né, iniciais industriários do país, vão ser então a elite que já estava no café. Já vai ser então uma transmissão. O Brasil ele não vai ter assim grandes revoluções e revoltas que vão conseguir fazer essa mudança de status, né? Vai ser a elite se transformando, a elite mudando. Então a própria elite do café é que vai investir a partir daí nas ferrovias e nas primeiras indústrias que a gente vai ter, né? Então a primeira fase da indústria brasileira vai ser exatamente nesse período aí, pós-independência, porque antes disso também a gente tem que lembrar que o Brasil era uma colônia, então ele não vai produzir indústrias aí, né? Ele não vai ter essa industrialização como colônia, né? Malemar a metrópole tinha, imagina a colônia. Então a gente não vai ter permissão para isso. Pós-independência a gente vai precisar ter essa primeira evolução aí, tá? Até Vargas, até 1930 ali. O Vargas, então, ele vai aproveitar e fazer uma industrialização mais pesada, tá? Então, de 1930 a 1956, a gente tem a segunda fase aí. Vocês têm que lembrar que 1930 é um ano depois de 1929, ou seja, da crise aí da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a gente vai ter vários desses recém-industriários aí, né? Eles vão o quê? Investir porque eles estão perdendo dinheiro no café. Então eu vou aproveitar o dinheiro que eu tenho e vou investir em indústria. Vou investir na industrialização brasileira. É assim que eu vou ganhar dinheiro a partir de agora. Então a crise de 29 vai impulsionar esses antigos cafeicultores que agora vão ser os industriários, né? Claro que isso vai fazer também com que haja um grande êxodo rural. As pessoas vão agora sair do campo e vão para a cidade. A gente também tem uma evolução dentro do maquinário do campo, né? Com essas indústrias aí, a gente vai produzir muito mais. E aí essas pessoas vão agora para a cidade buscando aí lugares nessas indústrias aí. Os próprios industriários que eram antigos donos aí dos lotes falam para os seus trabalhadores para eles irem aí para a cidade, para eles irem
Aí, o que vai acontecer também é a expansão dos núcleos urbanos com a industrialização. A indústria ela vai pedir, então, uma cidade que seja mais estruturada, que seja mais organizada. Então, a gente também vai falar de urbanização brasileira a partir dessa fase aí da década de 30. Né? A própria cidade de São Paulo ela vai se urbanizar de forma mais intensa a partir da década de 30, mesmo existindo no Brasil, né, desde quase do princípio do Brasil aí. O Getúlio Vargas, então, ele vai investir pesado nas indústrias que a gente chama hoje de indústrias de base. Então ele vai aí desenvolver as indústrias nacionais, as grandes estatais, na época a Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras. Então são todas indústrias de base para poder criar então esses primeiros produtos. E aí a gente vai aproveitar esse momento para poder vender esses primeiros produtos aí. Mas se vocês lembrarem dos setores da economia, né, e depois os setores da indústria, a gente está falando de indústrias de base, não é nem indústrias secundárias nem de bens de consumo, tá? Nem intermediários nem de bens de consumo. A gente está falando lá das primárias, né? Hoje, algumas dessas já são privatizadas, como a própria Vale, ela é privatizada, né? Outros governos privatizaram depois. Mas vai nascer aí, nesse período aí, da segunda fase da industrialização brasileira. Terceira fase, então, vai ser de 1956 a 1990. Começa com JK, Juscelino Kubitschek, com o seu plano aí de 50 anos em 5, com essa ideia de internacionalização da economia. Ele vai abrir as portas, então, abrir os portos do Brasil para as nações, né, para as outras nações. Então a gente vai ter aí um primeiro princípio de grandes privatizações, a gente vai trazer empresas de fora para cá, para quê? Para injetar investimentos de outros países aqui. Injetando investimentos, você vai ver a economia girar, então era isso que ele queria, eram grandes obras e fazer a economia girar com dinheiro de fora, né? Então a gente vai ter uma grande internacionalização da nossa economia aí. E isso vai ficar como um marco, na verdade, na industrialização brasileira. A gente nunca vai perder esse contato com as indústrias de fora. A gente sempre foi um país muito aberto para essas indústrias de fora, então isso vai estar todo conectado com esse início aí. E pós Juscelino Kubitschek, o que vem ali a partir de 64? Vai vir a ditadura militar. A ditadura militar que vai ser apoiada pelo governo americano, tá? Que vai querer manter aqui, durante a Guerra Fria, um reduto capitalista, então vai ser aí. Então o governo americano ele vai injetar muito dinheiro. E a gente vai ter o que a gente chama de milagre econômico lá da década de 70, né? Lá a década de 70, o trinacional do futebol e esse milagre econômico e tudo mais. Tudo isso vai estar relacionado então a grandes obras que a gente vai ter. O que acontece com a grande obra, né? Precisa de muito empregado, mas esses empregados eles vão ter um emprego que é curto, né? Então você vai construir um grande viaduto, uma grande ponte, um grande estádio, você vai ali empregar muitas pessoas, mas vai durar 3 meses, 6 meses a obra, depois as pessoas estão desempregadas de novo. Então não é uma solução duradoura para a economia. E aí a gente vai ter então a injeção dessas empresas internacionais, transnacionais, que vão vir para o Brasil aqui na década também ali de 70, 80 e principalmente nesse período de final da ditadura militar aí aqui no Brasil. E aí a gente tem a quarta fase. Depois de ditadura militar, então, que a gente vai ter esse investimento industrial aí, a gente vai ter a questão a partir da década de 90, né, a partir do Collor aí, que a gente vai ter então de novo uma grande inflação no Brasil, com a queda do Collor, a entrada do Sarney, a gente vai ter essa grande inflação no Brasil, que vai fazer com que as pessoas vão encontrar dinheiro de qualquer forma. Então, as empresas que eram antes estatais vão ser privatizadas em sua maioria aí, né? Então, empresas de fora vão comprar a Vale, vão comprar outras indústrias aqui brasileiras e vão começar a explorar, ou até a gente fazer consórcios com outras empresas e tudo mais. Claro que também, década de 90, pós-Guerra Fria, a gente vai ter uma
internacionalização do capital, a gente vai ter essa expansão da globalização, as empresas vão estar em todos os países, né? Então o Brasil vai se aproveitar disso aí, né? Além disso, a gente tem que analisar essa indústria no Brasil, essa questão de como ela é distribuída no nosso território, né? Então, ela vai chegar na complexidade atual de produzir aí tanto indústria de base, como indústria intermediária, como bens de consumo no Brasil. Claro que a parte de bens de consumo a gente ainda vai importar muito de outros países, a gente ainda consome muitos produtos de outros países, mas como que essa indústria ela é especializada? Como ela começa no estado de São Paulo, ela vai se manter, então, muito forte no estado de São Paulo. Então é muito comum quase toda cidade médio porte paulista ter aí um grande conglomerado de indústrias ou algumas coisas. Tanto é que cada cidade vai ter um apelido até, né, nesse quesito de por exemplo, Marília é a cidade, a capital nacional do alimento, porque tem muitas indústrias de alimento e tudo mais, né? Vai depender de cada cidade subsidiar melhor. Então a gente vai ter uma zona concentrada, se a gente for pegar a regionalização por Milton Santos, a gente vai ter uma zona concentrada, né? Que vai mais ou menos ser os estados do Sudeste mais os estados do Sul. É onde a gente vai concentrar a maior parte das indústrias brasileiras. Claro que pós 2010, pós 2005, na verdade, a gente vai ver também muitas indústrias migrando, saindo aqui da zona concentrada para zonas mais isoladas, como o Nordeste, a Amazônia ali. Por que que eles vão, né? Fora que na década de 70 a gente também tem a criação da Zona Franca de Manaus, que é um subsídio para que as pessoas vão para aquele lugar. E aí começa-se a produzir ali muita da parte industrial brasileira. Por que que essas indústrias, então, a partir de 2000, 2010, vão agora sair da zona concentrada? Especulação fiscal, tá muito caro ficar aqui na zona concentrada, né? Então elas vão buscar aí outras regiões que vão dar subsídios melhores, vão dar condições melhores e vão dar mão de obra barata. Até mesmo outros países vão ser subsidiários dessas indústrias. Então essas indústrias se dividem e aí você tem partes delas em outros países também e também produzimos nesse sentido, de sermos parte de uma outra indústria de outro país. Então hoje a gente tem um espaço industrial muito mais complexo, muito mais mundializado nesse sentido, e o Brasil está inserido nisso tudo. Esse aqui é o contexto brasileiro, então, de industrialização. Valeu!